Olá, vamos lá começar daqui a pouco a live falando sobre o impacto psicológico na quarentena e como reduzir. Essa live é extra, porque o final de semana geralmente eu deixo para relaxar, até como uma estratégia de lidar com os sintomas da pandemia, né? Como a ansiedade é uma delas, né? Gente, eu tô adorando aqui o meu esse filtro que eu coloquei, né? Vamos lá, vamos chegando. Pedir para vocês convidarem, compartilharem para outras pessoas, participarem, porque hoje conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder, quem tem autoconhecimento também liberta. Então, já convite, como eu estou fazendo agora, convidando outras pessoas para participar dessa live que vai ser mara. Ontem eu fiz uma live falando, oi. Ontem eu fiz uma live falando sobre relacionamento e ansiedade, porque geralmente as pessoas acham que a ansiedade, né, acredita que a ansiedade é uma entidade que aparece assim do nada, né? Tô andando, caminhando, de repente eu sinto uma dor no peito, uma falta de ar, umas dores aqui no pescoço, a mandíbula, e às vezes a gente acha que é do nada, né? E na verdade a gente não percebe o que nós fazemos, o que nós pensamos, como a gente vê o mundo, que acaba ativando a nossa ansiedade. E aí ontem eu decidi falar sobre a ansiedade no relacionamento, né? Porque o relacionamento, para muitas pessoas, é um fator que ativa a ansiedade, que traz muita ansiedade. Por insegurança, por incertezas, por dúvidas, por não confiar, né? Às vezes não confiar em si, não confiar no outro, ou por estar sozinho, e aí desperta o medo de será que eu não vou conseguir uma pessoa, né? Ou às vezes está num relacionamento que está insatisfatório, mas ter medo e ficar inseguro de será que se eu terminar eu vou encontrar uma outra pessoa, e se essa pessoa ficar feliz e eu não, né? Então são várias coisas que levam à ansiedade no relacionamento e que muitas vezes aparecem lá no meu consultório, né? E aí depois que eu terminei de fazer essa live, eu recebi um material que foi essa pesquisa, mais também um e-book da minha supervisora em psicologia, falando sobre os efeitos e os impactos psicológicos, tanto durante a pandemia como fora, depois, né, no pós-pandemia. E isso me chamou muita atenção, e aí eu decidi fazer essa live em cima, né? Porque, como eu falei, acho que a gente tem conhecimento, nós precisamos compartilhar com as outras pessoas, né? Porque informação é uma coisa que agrega e que ajuda a gente a se direcionar, saber o que a gente vai fazer a respeito disso, né? Então, por isso que eu quis fazer essa live aí em cima da hora para poder compartilhar. Então eu fiz aqui alguns resumos, né? Essa live nem vai demorar muito, é mais uma live informativa mesmo, e aí eu vou oferecer duas opções para desenvolvimento. Então é para que realmente você obtenha informações, né? Então aproveite, compartilhe, convide outras pessoas. É importante, como eu falei, conhecimento ele liberta. Quem tem conhecimento tem poder, e aí nós precisamos alimentar as pessoas de informação, de conhecimento, até para elas saberem o que vão fazer com isso quando começar a sentir determinados sintomas. De repente, até já está sentindo alguns sintomas, mas não sabe o que fazer nessa situação e nem sabe nomear exatamente o que está sentindo. Olá, Cláudia, estou aqui conversando com o pessoal enquanto outras pessoas vão entrando para que eu possa conduzir essa live. Meu nome é Simone Arruda, sou psicóloga há mais de 14 anos e sempre trabalhei com grupos, né, de desenvolvimento, com treinamentos, dando palestra. Vamos lá, o pessoal vai chegando aos poucos. E também nos atendimentos individuais, né? Eu sempre gostei de trabalhar com grupos, porque assim você consegue impactar maior número de pessoas, ajudar o maior número de pessoas, né? E também, e também eu comecei no atendimento terapêutico também, porque aí eu consigo, de uma certa forma, aprofundar mais o nível de autoconhecimento, ajudar as pessoas a lidar com os desafios do cotidiano, né? Aproveitando, tenho já um vídeo que eu coloquei essa semana, falando como tomar decisões difíceis em 2 passos, que eu geralmente uso muito comigo, porque nós estamos num momento, numa situação onde nós estamos precisando tomar decisões muito rápidas,
e decisões difíceis, né, do tipo assim, que conta eu vou pagar, né, já que não dá para pagar todas as contas, eu continuo onde eu estou morando, eu mudo, eu fecho ou não a empresa, eu volto ou não a trabalhar. Então são decisões difíceis e que tem que ser tomadas rápidas. Então eu decidi fazer esse vídeo justamente para ajudar as pessoas a saberem como elas se direcionam, que decisões que elas vão tomar, né, nesse momento de pandemia, né? Então tá bem bacana, as pessoas que estão assistindo estão falando que estão conseguindo colocar em prática, isso eu fico muito feliz, porque eu gosto de trazer informações de uma forma simples para que as pessoas entendam e consigam praticar. Então, se de repente você está nessa situação, vai lá. Tem um canal no YouTube também, Simone Arruda Flix, que tem vários vídeos falando sobre medos, falando sobre tristeza, falando sobre parte de relacionamento, né, sobre autoconhecimento. Então tem vários vídeos bem interessantes que vão agregar, né? Então vamos lá. Convide outras pessoas para participar, que é uma coisa muito importante nesse momento. Então essa pesquisa foi feita, esse levantamento, né, de informações, e foi feito no dia 26 de fevereiro desse ano, pelo Departamento de Psicologia e Medicina de uma universidade de Londres. E aí eles quiseram entender um pouco os impactos psicológicos de uma pandemia, né, de uma quarentena, aliás, né, o foco é na quarentena, que é esse estado de isolamento. Quais são os impactos psicológicos nesse isolamento e como fazer para reduzir esses impactos, né? Porque a gente sabe que dizer que não vai sentir, né, então, ou evitar, não dá porque realmente nós estamos em situações de incerteza, insegurança, de perdas, e muitas vezes perdas significativas, né, até de vida também, de saúde, perdas financeiras, perdas de bens materiais, né, afastamento. Então, assim, dizer que você vai sair ileso sem sentir nada, às vezes é um excesso de otimismo. Mas qual que é o objetivo até para nós, para mim que sou profissional de saúde, para os outros profissionais de saúde que estão procurando cuidar de outras pessoas além de si mesmo, é poder ajudar a minimizar o impacto. Olá, John, seja bem-vindo. Então, essa é a ideia. Então, eu falo até bastante porque, assim, hoje eu me sinto muito grata por ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? Não só pelo fato de ser psicóloga, porque às vezes a gente não consegue ter todos os conhecimentos necessários. Mas nos últimos tempos eu tenho investido muito forte em conhecimentos práticos, busca de ferramentas, de ferramentas validadas e testadas, que realmente podem ajudar as pessoas de uma forma mais efetiva, mais prática e mais objetiva, né? Tanto que essa é uma característica muito forte minha, nos atendimentos, a praticidade, a objetividade, porque a gente está vivendo hoje, né? A gente precisa de resultados hoje, né? Claro que às vezes a gente não consegue o resultado que eu desejo exatamente hoje, mas ter resultado é muito importante, até para dar um fôlego, um descanso, um alívio para quem está num nível de sofrimento muito grande, né? E hoje eu sou muito grata porque eu tenho conhecimentos que realmente estão fazendo diferença na minha vida, que eu estou usando muito, então eu estou muito antenada sobre quais são as práticas mais saudáveis para que eu possa utilizar no meu dia a dia. Tenho ensinado muita gente, tenho repetido sobre essas práticas, atenta sobre os meus pensamentos, a forma como eu estou interpretando as situações, e quando eu percebo que eu já estou tendo alguma alteração de humor, alteração da ansiedade, eu já começo a trabalhar com algumas ferramentas e algumas técnicas, né? Tanto que eu quero até aproveitar e convidar você para participar no meu grupo de desafio, 21 dias de desafios vencendo a ansiedade na quarentena, porque é um dos sintomas e uma das coisas que as pessoas estão mais sentindo e estão sem saber o que fazer. Então vai lá na minha bio, tem o link para você participar, que em breve nós começamos, né? Então aí o que acontece? Essa pesquisa, eles fizeram um levantamento e fizeram uma avaliação de 24 artigos que foram incluídos nessa revisão para verificar que impactos que já está acontecendo e que pode acontecer depois da pandemia. Até para nós, profissionais da saúde, temos condições de nos estarmos mais preparados para receber as pessoas, porque é um momento muito diferente, muito específico, que muitas vezes a gente vai precisar de um preparo maior. Então, o que eles perceberam? Que por conta da quarentena, por essa continuidade, porque uma coisa é assim, você ficar na quarentena por um período curto de tempo, que tá tudo bem, poucos impactos. A questão é que a gente está passando muito tempo, né? São mais de 2 meses e sem a certeza de quanto tempo de fato nós vamos ficar. Apesar de algumas tentativas de reabrir o comércio, de a gente aos poucos voltar para as nossas rotinas, ainda é incerto, a gente não sabe se isso vai dar certo
ou não. Então pode ser que a gente fique mais tempo. Então existe um impacto negativo psicológico nesse grande período de tempo no isolamento e na quarentena. E eles perceberam que essa pesquisa, que o impacto ele é parecido com o estresse pós-traumático. Né? Então, gente, aproveita. Eu estou começando falando sobre o resultado das pesquisas. Convide outras pessoas, compartilhe para que eles possam ter acesso a essa informação. Porque, como eu sempre digo, conhecimento é poder. Então, a gente precisa de informação e conhecimento para saber como que a gente vai lidar com os desafios que a pandemia tem trazido pra gente, tá? Então compartilhe, tenho estado realmente preocupado, porque eu tenho percebido que as pessoas estão realmente ficando muito doentes e sem saber o que fazer a respeito. Então chame pessoas, compartilhe, porque é importante. Então o que é o estresse pós-traumático? É quando você passa pelo um trauma, né? E aí, para dar alguns exemplos desse tipo de trauma. De repente um abuso físico, um abuso sexual, um assalto, uma tentativa de morte, né? Podem ser alguns exemplos de estresse, de traumas que podem causar um estresse pós-traumático. E aí que eles estão percebendo que nesse artigo que as pessoas estão tendo reações e podem ter reações comparadas a um estresse pós-traumático. Aí eu até anotei aqui, porque são várias, e eu quis deixar aqui anotado, para que eu vou falar as mais comuns, tanto as reações emocionais, como as reações cognitivas, para que você perceba se você está sentindo esses sintomas. Porque às vezes a gente tem tido alguns sintomas que a gente não sabe reconhecer, não sabe o que significa, e às vezes a gente acha que é o Covid, né, que é mais desesperador e piora mais os sintomas ainda. Tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos chegando, que eu tô falando sobre os impactos psicológicos da quarentena e como reduzir. Então, em cima de uma pesquisa que foi feita no dia 26 de fevereiro, que foi liberada de 2020, por o Departamento de Psicologia e Medicina de uma universidade de Londres, né? Então, é importante a gente poder entender e compartilhar e convidar outras pessoas para participar. Então, as reações emocionais são choque, medo, luto, né? Provavelmente vocês devem ter sentido, principalmente na primeira fase, quando de repente nós fomos tirados do habitat de convívio social, de trabalho. Então foi um choque, né, nesse primeiro momento. Tanto que assim, existe aquela fase da negação. Não sei se aconteceu com você, mas aconteceu. Fiquei pensando, cara, mas será? Né? Será que é tudo isso? Mas será que está acontecendo? Porque é um negócio tão surreal que a gente nunca viveu nem ouviu notícias, que vai esse momento mesmo de negação, né? Então é muito comum. Então, como estresse pós-traumático, a pessoa fica realmente em choque de ter vivenciado algo que ela nunca imaginou que iria acontecer na vida dela, né? Então, choque, medo, luto, então aí todas as fases do luto, negação é uma delas. A raiva, então tem se percebido muitas pessoas com raiva pela injustiça, tá? Então é importante que vocês entendam que toda vez que você sente uma raiva é porque está vinculada a algum tipo de injustiça. Não uma injustiça que esteja correta, mas assim, quando eu percebo que é injusto, e nós estamos passando por situações muito fortes de injustiça, né? Perda de emprego, perda de remuneração, perda de pessoas significativas muitas vezes na nossa vida, afastamento de pessoas que são importantes. Então essa sensação, esse sentimento de injustiça é muito forte, e aí automaticamente a raiva começa a aumentar, né? Ressentimento, né, pelas coisas que não aconteceram, que deveriam ter acontecido. Então nós temos pessoas hoje que, não, acho que várias, acho que todos nós temos um hábito de fazer planejamento. Então esse ano seria o ano da virada, né? O ano que eu de repente conseguiria abrir a minha empresa. Tem algumas pessoas que abriram poucos e tiveram que fechar, né? Fazia 1 ou 2 meses que tinha aberto, tiveram que fechar, né? Seria um ano que realmente eu conseguiria ter uma reserva, né? Poderia viajar mais, sabe aqueles planos que nós tínhamos para esse ano e que, gente, não vai rolar. Tem pessoas que já estão deixando para o ano que vem, né? Nem sabe daqui 2 anos, né? Oi, Priscila, seja bem-vinda. Dá uma olhada, né? Então, choque, medo, luto, raiva, ressentimento, culpa, né? De repente não ter feito algumas coisas antes, né? Mas, gente, a gente não sabia que isso ia acontecer, então não dá pra gente culpar
nos culpar nesse sentido, porque a gente não sabia, né, do que estava por vir, né? Vergonha, desesperança. Então isso é um dado muito perigoso quando a gente olha para o futuro e não tem perspectiva de melhora, e isso instala a desesperança e é perigoso, né? Entorpecimento, porque você fica anestesiado. Então tem tanto gente que estão sentindo demais, como pessoas que não estão sentindo. Então, dos dois lados, os extremos sempre são perigosos. Então, falar a pessoa, não tô sentindo nada, né? É também um dado preocupante. Há aqueles também que estão tendo emoções e sentimentos muito fortes. Então, essas são as reações mais comuns. As reações cognitivas comuns são confusão, desorientação, ficar sem saber o que fazer, e isso é perigoso porque aumenta muito nosso nível de ansiedade e faz com que a gente fique mais paralisado, mais sofrendo os sintomas internos. Indecisão, por isso que eu coloquei o vídeo sobre como tomar decisões difíceis em 2 passos, justamente porque a gente está nesse momento de muita indecisão, onde nós não temos tantas informações relacionadas ao futuro que poderia municiar a gente de qualquer tomada de decisão. Então aí acaba que a gente fica sem saber o que fazer. Então essa tomada de decisão ajuda, porque assim, você não tem muitas informações, porém você precisa decidir. Então, dentro do que é possível, qual é a melhor opção, né? A dificuldade de concentração, né? Foco de uma forma geral já era um tema muito procurado, porque a gente está com muitos estímulos e com muita dificuldade de concentrar. Agora tá mais forte por conta dessa turbulência toda. Diminuição da memória. E aí tem uma outra coisa que tem acontecido muito, que é a insônia. Então a insônia traz dificuldade de concentração, irritabilidade, perda da memória. Então tá mais forte isso agora. Autorresponsabilização. Então a gente ser responsável pela nossa vida é uma característica importante e é um desenvolvimento e uma maturidade que a gente vai adquirindo na vida. Agora, a autorresponsabilização aqui é no caso de trazer para si a culpa pelas coisas que estão acontecendo. Então eu sou culpada, aí é dose, porque a frase que começa assim: eu deveria ter, é uma das que mais mata, que chama de a tirania do deveria. Eu deveria ter guardado dinheiro, eu não deveria ter gastado tanto, eu deveria ter me preparado, eu deveria ter mudado de emprego, eu deveria ter mudado de profissão, então eu deveria, Ave Maria, isso é como se a gente pegasse um chicotinho, ó, e ficasse batendo nas costas. Então, se você tá na tirania da deveria, tá na hora de você parar com isso, porque a gente não sabia em relação ao futuro, a gente nem sabe, né, na verdade, sobre o nosso futuro, e o que não aconteceu, o que não foi feito no passado, não vai voltar, você não vai ter a oportunidade de voltar para o passado e modificar. O que importa é o que você vai fazer agora e para o futuro, né? O que você pode fazer hoje que pode influenciar o seu futuro, te preparar para um futuro, mesmo que você não tenha certeza. Aí isso sim tá nas suas mãos, né? E memórias indesejadas, que aí entra nessa questão do deveria, né? Você lembrar de coisas do passado e que se você tivesse feito melhorado seria diferente hoje. Mas a gente fica nessa tentativa para ver se isso traz algum alívio, mas piora mais a situação. Daverson, né, Lúcio, tá falando, substituir o de foi que errei por como agir daqui para frente, exatamente, porque isso leva à ação. Então é importante nós fazermos perguntas de como eu posso lidar com isso, o que eu posso fazer para influenciar ou para mudar essa realidade. Elas são perguntas que levam à ação. Agora, perguntas do tipo, por que isso aconteceu? É terrível, porque né? A gente quer entender as coisas, acreditando que se eu tiver uma explicação, eu posso aceitar e com isso seguir em frente. Mas nem sempre, você pode ter excelentes explicações, mas isso não ser o suficiente, primeiro, para você aceitar e para você seguir em frente. Então é muito mais você ir para perguntas de ação, que pelo menos você se movimenta, do que você ficar parado querendo entender e por que isso está acontecendo comigo, né? Não deveria estar acontecendo. Então, de todos esses sintomas que eu falei, quais são os sintomas que vocês têm sentido mais na vida de vocês ultimamente, né? Até quando a pandemia veio, porque às vezes tem sintomas que eu já estava vivenciando antes e agora piorou mais, né? Então, o que leva, de repente, a esses sintomas, a esses efeitos, como se eu tivesse esteja sofrendo de um estresse pós-traumático? Então, os estressores são
maior tempo de duração da quarentena. Entende que é importante esse período de isolamento, mas a gente entende também que essa continuidade traz sim prejuízos psicológicos, né? Então, às vezes as pessoas ficam nesse dilema de fico dentro de casa ou saio, né? Interajo ou não interajo, como se existisse só essa dicotomia, né? Sim ou não, pode ou não pode, devo ou não devo, não. Então, às vezes são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que trazem sim algumas consequências, né? Então, muito tempo de duração na quarentena, que é o isolamento, medos de infecção, né? Eu já tive alguns clientes que ficam com medo às vezes de sair de casa e acabar infectando outras pessoas, mesmo estando em casa, né? Mas sair, de repente, pegar alguma coisa e transmitir a doença para alguém ou pegar a doença de alguém. Então isso também é uma coisa que tem ficado muito forte e aí as pessoas, às vezes alguns até desenvolvendo muito toque, né? Para quem tem uma predisposição, isso acaba dando uma intensificada, né? A frustração e tédio, né? Quantas vezes você já não se frustrou nesse período, né? E quantas vezes não sentiu tédio? Eu senti o tédio, já senti frustração. Agora o tédio eu acho que é uma dos piores, porque assim, você não tem você quer fazer alguma coisa, mas não quer fazer aquilo que tem de opção e aí, nossa, é uma agonia danada. E vem muito dessa questão do confinamento, né? Se ficar muito tempo dentro de casa ou convivendo com as mesmas pessoas, né? No meu caso eu moro sozinha, então não tem essa questão da convivência com outras pessoas. Então isso traz muita frustração, porque você gostaria de ter a sua vida de volta, você gostaria de estar com outras pessoas e não está, né? Então a perda da rotina, então essa foi a primeira coisa que nós perdemos, e aí por isso que é importante estabelecer uma rotina. Eu tenho percebido quanto que isso tá influenciando, porque eu consegui restabelecer uma rotina e o quanto que isso está fazendo com que eu gaste menos energia, porque algumas coisas já estão no piloto automático e aí tem me deixado um pouco mais equilibrado. Então, se você não restabeleceu, é importante fazer isso. Eu tenho batido na tecla o tempo todo, porque faz diferença sim, né? A redução do contato físico e social, antigos e novos hobbies, então é legal fazer isso assim. Coisas que eu não fazia, que eu deixei, tinha tempo que eu não fazia, que tal resgatar agora, né? Ou procurar coisas diferentes que vocês possam fazer, que de repente até tiveram vontade. Uma coisa que eu tenho gostado bastante, que nem tinha o hábito, é ficar vendo coisas no Pinterest, né? Coisas às vezes que eu não vou fazer, como uma reforma de casa, né? Ver casas de container, que eu achei o máximo, mas são coisas gostosas, distraem e que você realmente consegue relaxar. Então, isso que o Thiago trouxe é legal. Então, ter antigos e novos hobbies é fundamental para ter emoções positivas. E aí, emoções positivas trazem um nível de relaxamento, de prazer, que é muito importante nesse momento, tá? Então, estabeleçam isso. Não dá para vocês ficarem muito tempo prolongado em estado de alerta, porque o corpo começa a pifar, e é o que eu tenho visto que é o estresse, né? O corpo pifando porque ele não está conseguindo restabelecer o equilíbrio. E para as coisas que nós precisamos fazer daqui por diante, nós precisamos ter energia, nós precisamos ter disposição, e para isso a gente precisa ter momentos prazerosos, tá? Então, para quem de repente tem resistência e fala assim, não, mas é prazer, descanso, para quem não tem o que fazer, né? Não, é para quem tem muito o que fazer sim. Então precisa ter esse momento. Eu mesmo estabeleço horários de parar de trabalhar, porque se deixar eu fico direto, até porque eu gosto muito disso. E sempre tem muita coisa para você aprender e fazer, mas eu estabeleço um horário que eu não mexo mais, até porque eu não tenho tô cansada mentalmente. Então eu tenho feito isso e tem feito uma diferença na minha vida, né? Então a questão da perda do contato social, a perda do contato físico, influencia psicologicamente, até para quem não tem tanta necessidade, né? Pessoas que são mais introspectivas não tem tanta necessidade de contato, mas também não quer dizer que não precisa de contato totalmente, né? Porque muito tempo que a gente está passando. Às vezes a gente pode até encontrar alguém, mas não pode abraçar. Então isso faz uma diferença. Ou às vezes você vai, mas você não sabe se pode, se não pode, fica aquela coisa meio constrangedora, porque eu já vivenciei situações assim que geralmente eu iria abraçar e fico sem saber. Às vezes eu vou pegar o elevador, tem alguém lá dentro, aí você sabe que você não pode entrar e você sai, mas você fica desconfortável de não poder entrar no elevador porque já tem uma pessoa, e a recomendação que é uma pessoa em cada elevador, né? Então a gente está passando por algumas situações constrangedoras. Excesso de informações inadequadas também
faz com que a gente tenha esses impactos psicológicos, né? Onde a gente vai atrás de muita informação, então, mas são informações às vezes que pioram mais o nosso estado, porque a perspectiva de futuro fica muito negativa, e falta de informações realmente relevantes para que a gente possa tomar uma decisão em relação ao que a gente vai fazer na nossa vida, o que eu vou fazer financeiramente, profissionalmente, em casa, com os familiares. Então, essa falta de informação é uma coisa bastante perigosa, que é a falta de clareza, né? Aí a gente não fica assim, eu não sei se é falta de clareza porque não tem informações, ou tem, mas não quer passar. Então a gente fica nesse, e aí fica buscando informações, ou a gente tira conclusões que podem ser precipitadas, o que piora mais o nosso estado mental e o nosso estado psicológico, né? Opiniões divergentes, isso traz também bastante estresse, porque a gente fica sem saber a quem seguir, né? É para sair, é para ficar, é para usar máscara, não é para usar máscara, é para ter os cuidados ou não é. Então chega um momento que sem informações, às vezes suficiente, a gente tem que tomar alguma decisão, né? E aí meio sem saber se é isso ou se não é. Então isso também traz bastante estresse para nossa vida, né? E aí, o seguinte, tem também os estressores pós-quarentena, que a gente já está sentindo efeitos agora, mas que podem piorar mais a nossa situação, que é a parte financeira, né? Então, que traz um grave sofrimento, porque é um risco da liberdade, da autonomia, né? E de passar dificuldades. Então, não ter as necessidades básicas atendidas é desesperador, né? Você não ter dinheiro para comprar comida, para você pagar suas contas, ficar sem conta de cortar a energia, apesar que agora não pode fazer isso, mas às vezes perder o lugar onde mora e morar onde, né? Ou ter que voltar para casa dos pais, quando tem, né, pelo menos um suporte disso, que aí pelo menos eu tenho alguém eu posso recorrer. Então a gente tem pessoas em níveis, classes sociais totalmente distintas, que já desde da primeira semana da pandemia já estavam sofrendo financeiramente, né? Há pessoas que têm uma reserva, tem outros que estão um pouco mais tranquilos. Então aqui no Brasil a gente tem situações das mais diversas, né? Então isso traz riscos de aumento de distúrbios psicológicos, principalmente para quem já tem uma predisposição. Então quem tem predisposição a transtorno de ansiedade, isso acaba que ativa mais, a depressão ativa mais, né? O toque, que comentei também. Então a gente está percebendo essa preocupação muito grande, né? De ficar dependente de pessoas. Isso para algumas pessoas é muito assustador. E a gente tem ouvido também estigmas, pessoas sofrendo preconceito, porque é profissional da área de saúde, né? Médico, enfermeiros, fisioterapeutas, quem está realmente ali cuidando de pessoas que estão com Covid mesmo, tentando ajudar eles a se manterem vivos. Eles sofrem, a gente tem visto vários relatos de pessoas sofrendo o estigma, porque os outros ficam com medo de chegar perto, de achar que de repente essa pessoa pode passar alguma doença, né? Às vezes o profissional também fica sofrendo, porque assim, será que eu não vou passar isso para as outras pessoas também, né? E ainda sofrem preconceito em relação a isso. Às vezes vai numa padaria, as pessoas se afastam, até por medo, por não saber como que reagir, né? Ou não querem mais o contato, param de falar, né? Pessoas muitas vezes que são na drogaria, das farmácias, no supermercado, que tem que trabalhar, e também tem relatado sofrimento nesse sentido, né? Então são efeitos realmente muito grandes. Até pessoas que tiveram Covid, acabam recebendo também esse preconceito, né? Como se fossem culpados disso até tá acontecendo, né? Então sofrendo bastante com isso. Então são esses efeitos que a quarentena pode passar bastante. E aí as dicas que além das que eu já passei, tem 2 ações que eu quero oferecer para vocês, para ajudar nesse momento, porque realmente eu fiquei bastante preocupada. Era algo que a gente sabia, como profissional de saúde, que iria acontecer, principalmente profissional da área de mental, né, de desenvolvimento psíquico, sabia que isso ia acontecer, e a gente está vendo que está aumentando bastante. Então a sugestão que eu quero dar para vocês é, primeira, participar do meu grupo de desafios 21 dias, vencendo a ansiedade na quarentena. Não é só para quarentena, porque tem pessoas que já têm ansiedade há muito tempo, mas serão dicas, que são os desafios diários, para ajudar as pessoas a ter mais equilíbrio, a saber como lidar com a ansiedade e minimizá-la. Então esse é o foco. Tá lá na minha bio, participe, o link é um preço super acessível, que é uma alternativa que eu criei para que maior número de pessoas pudessem ter acesso a informações, né? E praticar, o mais importante. E outra é um e-book
de manejo de estresse. Esse e-book foi feito pela minha supervisora, que é mestra em psicologia. Ela disponibilizou esse e-book, eu achei bem válido, é uma forma de poder ajudar outras pessoas. Então, se você quer ter acesso a esse e-book, tem passos de como manejar o estresse, porque o estresse já chegou, então como que eu manejo, como que eu lido com o estresse. No meu link, no minha bio também tem um link de um grupo chamado Lidando com a Crise. Esse é um grupo que eu tenho no WhatsApp, onde eu disponibilizo conteúdos semanais com temas que as pessoas solicitaram para lidar com a crise, né? Então, nesse grupo eu vou disponibilizar na segunda-feira o e-book Manejo de Estresse. E aí eu vou trabalhar esse e-book durante essa semana para ajudar as pessoas a entenderem como que elas podem utilizar. Então é uma forma que eu tenho de poder ajudar as pessoas. Então vai lá no meu link, lá no minha bio, aliás, tem um link, tem os dois links, tanto para o grupo de desafio, como o link também para o grupo Lidando com a Crise, que é um grupo gratuito no WhatsApp, tá? Então vai lá, compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas que você percebe que estão passando por essa situação, estão tendo sintomas de estresse elevados, para que eles possam participar e poder ter acesso a esse e-book e também as orientações que eu vou passar durante a semana de como praticar isso, tá? Então é uma forma que eu criei para poder ajudar a partir desse material que a Fabiana, que é a minha supervisora, entregou. E aí a gente pode usar esse material para poder ensinar mais vocês, tá? Então era isso que eu queria falar. Essa live vai ficar no IGTV, que eu achei o máximo. Chame pessoas para poderem assistir. A gente está no final de semana, às vezes o final de semana podem ser motivos de aumento de ansiedade, porque você não vai poder sair, você vai ficar em casa, muitas vezes não está com o mesmo ritmo do trabalho, então tendo que relaxar, né? Mas sem saber o que fazer. Então, se você está sentindo sintomas de estresse, de ansiedade, está um nível de sofrimento psicológico alto, então participe do meu grupo Desafio, participe do grupo Lidando com a Crise, receba um material, o e-book de manejo de estresse e acompanhe as orientações que eu vou passar durante a semana, né? Então era isso. Obrigada, bom descanso, bom final de semana, porque eu também vou relaxar agora um pouco, para que eu esteja com mais energia para o começo da semana. Então, gente, beijos, um prazer e até a próxima.